Pois bem, nós já estamos há um tempão já estudando nossa Tanakh. Nós, semana passada, falamos sobre o profeta Irmiá. Ainda não falamos sobre os profetas menores. Nós devemos falar sobre eles na quinta-feira. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre os Ketuvim. Falar um pouquinho mais sobre os Ketuvim, de maneira como nós seguimos falando, de maneira bem abrangente, que é como a gente consegue fazer, dado ao tempo que a gente tem disponível para se dedicar a esse tema. É um tema evidente de sua importância estudar Tanakh. Eu, nesses dias, nesse mais de mês que nós estamos estudando, eu me dediquei bastante ao estudo da Tanakh, a tentar entender um pouco mais de Tanakh, porque, na verdade, nós achamos que entendemos muita coisa e quando vamos ver na prática, a gente não entende praticamente nada do que está escrito de verdade. Então, nós temos esse déficit muito grande, não no judaísmo, que o judaísmo tem material para quem quer estudar, mas de nível de importância. As pessoas acham que sabe tudo, acham que já leu, já entendeu e não volta a estudar. Porém, existem livros complicadíssimos de se entender. Por exemplo, o Divrei Hayamim, Crônicas, que no Talmud fala que o livro de Crônicas é um livro difícil de entender. Uriah entendia o dia de Crônicas. Uriah, que era uma pessoa, uma esposa de Rabi Meir, dizem que ele era um gênio de Alahá, um gênio de Tanakh, e ela aprendia Alahot, mais de 200 Alahot por dia, porém, quando ela chegava para estudar Tanakh, estava pouquíssimo, porque era realmente dificílimo de entender, de compreender a Tanakh. Hoje nós vamos tratar do Sefer Ketuvim, dos Frei Ketuvim, dos livros de Ketuvim. Os livros de Ketuvim, eles são divididos em 3 partes, basicamente. Um que é o livro, são os livros mais poéticos. Em outra parte são as Megilot. E uma terceira parte são os livros históricos. Bem, isso nós temos, então, 3 partes dos livros dele, dos Ketuvim. Ketuvim, ele inicia pelo Sefer Tehillim, porque é um Sefer de louvores a Kadosh Baruch Hu. Como iniciamos por um Sefer de louvores a Hashem, então, e ele é um livro poético, não teria lógica logo após ele colocar um livro histórico. Então, o que se faz? Os nossos sábios inseriram Sefer Mishlei, que é Provérbios, um livro de filosofia, um livro intelectual. Então, foi inserido logo após Sefer Tehillim. Qual livro seria, então, agora o terceiro livro do Sefer Ketuvim? Yov. Porém, nós encontramos aqui um pequeno problema. Logo de cara, na organização do Sefer Ketuvim, dos livros de Ketuvim. Quem escreveu Yov? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu escreveu Yov. Então, não seria correto que ele estivesse logo após o Dvarim, da Torá, antes do Sefer Yoshua? Correto, teoricamente, seria esse. Porém, ele não é um livro de profecia, não é um livro de Torá, é um livro também poético, como um que narra a epopeia de Yov. Então, ele deveria pelo menos ser o primeiro dos Ketuvim, e não o terceiro. Porém, nossos sábios prorrogaram Sefer Yov, que trata de uma tragédia pessoal muito grande. Então, como ele foi prorrogado, o máximo possível foi após Mishlei. Então, ele é o último dos livros poéticos de Ketuvim. Após esses livros poéticos, nós temos algumas Megilot. Que são Megilot? São as histórias contadas. Megillah Nikrat. O que significa a palavra Megillah? História.
Relato, talvez. Um relato, uma história, um conto, uma crônica. Então, iniciam-se os livros, as Megilot, os livros relatos, livros crônicos, de crônica. Então, nós iniciamos agora por Shir HaShirim. Shir HaShirim, que é um relato, um diálogo entre três pessoas, um amado, uma pessoa que ama, um homem que ama uma mulher, a mulher que ama esse homem, e o coro, vamos dizer assim, vamos pensar em uma ópera, né? Na ópera tem o amor, o amado, a amada e o coral de fundo. Então, o Shir HaShirim, ele é mais ou menos nessa teoria, nessa concepção de que existe uma pessoa, dois personagens principais e um terceiro coro que responde de fundo. Então, essa é a ideia do Shir HaShirim. O Shir HaShirim, então, ele narra uma história de amor. E ele, como é um poema, e nenhuma das outras Megilot são poemas, ela vem, desculpem, colada aos três iniciais, aos três livros poéticos principais. Na sequência, nós temos o livro de Ruth, que foi escrito por David HaMelech, na época de David HaMelech. Ele já é o seguinte, porque ele é muito próximo à época do Shir HaShirim. Tá bem? Então, como ele é um livro de época próxima, cola ele. Na sequência, o que nós temos é Eihá. Tá bem? Vamos lá. Eihá. Eihá foi um livro de importância muito grande, porque ele foi escrito por um Navi. Ele é um livro escrito por um Navi, por um profeta. Então, é evidente, mas é mais... Espera um momentinho. Então, ele é um livro... Como ele foi escrito por um poeta, por um profeta, ele é um livro de maior importância do que os dois próximos que seguiriam. Tá bem? Errar que é Lamentações, que narra a destruição de Yerushalayim pelo profeta Irmiyahu. Após ele, nós temos o Sefer Kohelet, que ele foi escrito por Shlomo HaMelech. Kohelet, ele narra porque ele está distante do livro de Mishlei. Porque o livro de Kohelet, ele já é um livro de conclusão da vida de Shlomo HaMelech. Então, Shlomo HaMelech, ele não teve uma vida tão justa, tão correta, do meio para o fim. Então, ele acabou tendo uma decaída espiritual. Porém, a gente vê que no final do livro de Kohelet, que é um livro muito interessante de ser estudado, pena não podermos fazer isso juntos, que ele conclui que o final de todas as coisas é teme a Deus e cumpre seus preceitos, e isso é o dever de todo ser humano. Então, como ele conclui isso no final de sua vida, também ele é quase o último dos Sfarim. O livro de Esther, ele é a última das Megilot. E por que ela é a última das Megilot? Porque ela conclui, ela é a menos importante de todas em nível de quem escreveu. E como ela tem menos importância em quem escreveu, ela é inferior aos reis e aos profetas e às épocas históricas, ele foi postergada a colocação dele no Sefer, nos Tuvim. Concluímos agora, ficam apenas 3 livros. Os últimos 3 livros são Daniel, Ezra e Divrei Hayamim. Tá bem? Daniel, só um minuto, eu tenho que tomar um remédio. Daniel, Ezra e Divrei Hayamim. Daniel, ele não é um profeta, ele interpreta as profecias. Ele é um intérprete de profecias. O grande cerne do profeta do Daniel, que não é um profeta, é
que ele não recebe as profecias ele. O que ele fazia, ele recorria às profecias dos profetas que haviam sido profetizadas e buscava a interpretação exata para elas. Tá bem? Hoje, para nós, é fácil. Ah, essa profecia fala disso, essa profecia fala daquilo, essa profecia fala disso, fala daquilo. Porque nós conhecemos a história como um todo até agora. Porém, para as profecias desse momento agora, que às vezes a gente está passando por elas, só vão ser reveladas para daqui 2000 anos. Daqui 2000 anos, tá vendo? Aquela profecia aconteceu naquela época e as pessoas não perceberam isso. Então, aconteceu a mesma coisa. O Daniel, ele buscava entender o então de cada profecia. Quando seria o então de cada profecia. E era revelado por ele em sonhos, em visões, e etc. Ele mesmo, por si só, não recebia profecias de fato, mas ele interpretava as profecias. Tá bem? Após isso, nós temos Esra e Neemias, porque eles vêm após, porque Daniel está no cativeiro, e depois do cativeiro, vem o retorno para Eretz Israel. E com o retorno para Eretz Israel, retornam também Esra, Neemias e toda aquela geração. E por fim, concluindo, nós temos o Sefer Divrei Hayamim, que são as crônicas, os acontecimentos desde os reis de Israel até a época do cativeiro, até a época do cativeiro babilônico, primeiro cativeiro. Então, basicamente, essa é a completitude da nossa Sefer, dos livros dos Tuvim, dos nossos escritos. Existem outros livros que eles não entram no Sefer Ketuvim, que eles não entraram. Por exemplo, os Macabeus não entram em Ketuvim. E tem alguns outros livros que são tidos como... como é aquela palavra que fala muito, os cristãos falam muito? Os livros apócrifos. São livros apócrifos, alguns são apócrifos de verdade, que são livros que são históricos escritos naquela época, que não entraram na Tanakh. Sefer Macabeus é um exemplo disso. E livros que nem beiram a ser apócrifos. Tem um livro famoso no Brasil, quem começa a descobrir as coisas, é o livro de Enoque, o livro de Caim, o livro de... Tem tantos livros assim que são furadas. A grande verdade é que são furadas. Grandes também, né? Qual? Testamento dos Patriarcas. São livros que são furadas, que as pessoas acabam tendo contato quando chegam no judaísmo e se impressionam. Quando chegam no judaísmo, não. Quando saem do cristianismo. As pessoas acabam tendo contato com esses livros. Eu devo ter lido o livro de Enoque e outros livros lá, e foi bacana pra caramba na época. Não diz nada, na verdade, no gosto da história não diz nada, mas é bacana pra caramba descobrir esses livros. E não servem de nada. Livro de Melquisedeque, de Metusalém, etc. Existe um problema para nós, um pequeno problema, que as pessoas às vezes tendem a gente vai fazer um comentário e vai retornar aqui para a Tanakh. Aceitar informações sem pensar um pouco. Por exemplo, hoje, vindo do trabalho, pensando sobre o nosso shur, idealmente, eu deveria falar sobre, por exemplo, o Sefer Yetzirah. Quem escreveu o Sefer Yetzirah? Avraham Avinu. Por que está na Tanakh, então? Porque não foi na época de Ezra Hassofer. Como não? Se Avraham Avinu é o patriarca? Não, ele não entrou no cano, essa é a questão, né? Então tinha, ou teria que ter, pelo menos, né? Então existe uma ideia de aceitar sem contestar várias coisas. Aceitar, por exemplo, que o Zohar foi escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai e não existe nenhuma menção do Zohar no Talmud. E o Rabbi Shimon, ele era famoso no Talmud, mas o Zohar não existe uma palavra que fala referência ao livro de Zohar. Não existe referência ao Sefer Yetzirah. Não existem referências a livros que, teoricamente, deveriam existir já nessa época. Esses livros não pode ler sozinho, não. Esse livro não serve para nada, para falar a verdade, para vocês hoje.
Entende? Por quê? Porque primeiro que não vai entender nada. Segundo, que não vai trazer nada de importante ou de mudança na vida de vocês. Não tem nem que ler esses livros. Livros aí, você vai ler lá o Sefer Yetzirah para fazer o quê? Para tentar fazer um golem? Convenhamos, né? Então, o importante é ler livros de Mussar, ler livros de Halakha, principalmente Mussar. A gente tem falado bastante sobre isso. Que é o grosso, que é o que serve para a vida de vocês. Se não serve, não vai perder tempo com isso, né? Porque se comprou, deixa na biblioteca, é bonito para ver, tem umas figuras legais, deixa na biblioteca, para as figuras legais. Vai que uma prima quer fazer uma tatuagem legal. Enfim. Então, basicamente é isso. Livros, tem que pensar um pouco, muitos livros são modernos, que a gente diz modernos depois, pós-data, e foram atribuídos a. Então, vamos falar sobre isso um pouquinho, dos atribuídos a. Deixa eu abrir aqui o nosso PPT. No início do nosso curso sobre Tanakh, nós falamos sobre, eu tive um PowerPoint que eu preparei, né? Sobre várias coisas. E em um dos slides que eu havia preparado, constava quem que escreveu o quê. Tá bem? Então vamos lá, vamos entender o que quer dizer quando a gente fala que fulano escreveu. Deixa eu achar aqui onde a gente começa. Sidurim Shelkatuvim. E quem escreveu a eles? Quem escreveu os livros, tá bem? Moshe Katav Sifo, o Parashat Bilam Veiov. Moshe Rabbeinu, a gente vai revisar isso aqui, tá bem? Porque a gente estudou já, mas vamos falar de novo porque muita gente não estava, muita gente esqueceu. Então, Moshe escreveu o quê? Moshe escreveu o seu livro, Parashat Bilam e Iov. Isso quer dizer que Moshe escreveu a Torá, ele escreveu a Parashat de Bilam. Por que é importante dizer isso? Porque quem recebeu as profecias lá no Bilam foi o Bilam, não foi o Moshe. E não tinha ninguém junto do Bilam para saber o que aconteceu naquele fato. Então, quer dizer, o Moshe também viu por profecia tudo o que aconteceu com Bilam. E foi Moshe que escreveu. Para que ninguém venha e diga, tá vendo esse trecho? Esse trecho foi Bilam que escreveu. Tá bom? E Iov. E o livro de Jó. Yehoshua Katav Sifo. Yehoshua escreveu seu próprio livro. O Shmonah Psukim Sheba Torah. E os últimos 8 Psukim, os últimos 8 versículos da Torá, que narra a morte de Moshe. E há quem diga que não, que foi Moshe mesmo. Eu sou da opinião que foi Moshe mesmo que escreveu os últimos livros, os últimos versículos. Moshe escreveu, na minha opinião, Moshe escreveu tudo e ele viu sua morte como profecia. Na minha opinião. Existem opiniões que são diferentes, sim? Mas como é que ele vai narrar a própria morte? Cara, ele viu 5.000 anos para frente. Você acha que ele não ia ver 20 minutos depois? Hashem disse ele que ele ia morrer, ele poderia ter visto. Entende? Hashem falou, escreve aí, você vai acontecer isso com você. Ele escreveu, agora vamos lá morrer agora. E ele foi e morreu. Ele não viu profecias? Se você não acredita que ele pode escrever sobre a própria morte, como você acredita que ele pode escrever um negócio que pode acontecer hoje? Mas essa é a opinião que prevalece nas Yeshivot? Essa é uma das opiniões. Existem as duas opiniões. Na minha opinião, ele escreveu sobre a própria morte. Na minha opinião. Outras opiniões, como a gente está lendo aqui, foi Yehoshua. Tá bem? Vamos lá. Shmuel Katav Sifo, livro Shmuel, Veshoftim, Verut, e os juízes, e o livro de Ruth. Shmuel escreveu. David Katav Sefer Tehilim, Aledei Asara Zekenim. Olhem só essa ideia, para vocês entenderem como que é a ideia de quem escreve um livro. David Amelech escreveu o seu livro, Sefer Tehilim, pelas mãos de 10 pessoas. Quem são eles? Aledei Adam Rishon,
pelas mãos de Adam Rishon, Aledei Malkitzedek, pelas mãos de Malkitzedek, Aledei Avraham, e pelas mãos de Avraham, Aledei Moshe, Aledei Heiman, Aledei Yedutun, Aledei Asaf, Aledei Shloshá Bnei Korach. Isso quer dizer, deixa eu pegar em formas práticas de vocês entenderem isso. Já viram aquelas pessoas que escrevem em nome de? Então vamos supor, eu vou escrever uma história em nome de Moshe Rabbeinu. Eu escrevo uma história narrando alguns detalhes sobre a vida de Moshe Rabbeinu, mas é um livro que eu estou escrevendo sobre ele. Então, por exemplo, quando nós temos aqui Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat, Salmo 92, por exemplo, que é um salmo cântico para o dia de Shabbat, o que aconteceu? Adam Rishon com certeza louvou a Hashem sobre o Yom HaShabbat. Correto? Com certeza. Então, David vem e escreve Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat como o agradecimento de Adam Rishon. Então, quando diz Aledei Adam Rishon, por exemplo, quer dizer, vamos dizer assim, que o David Amelech, ele recebia essa gratidão que o Adam teve no Shabat, e ele escreve o Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat com a mesma gratidão, com o mesmo estado de espírito. Compreendem? Capite? Ok. E assim segue com todas as outras 9 pessoas que ele escreveu pelas mãos dele. Jeremias, Katav Sifo, o livro de Jeremias, o livro dele, o Sefer Melachim e o livro dos reis, o Kinot, e o Eirá, Lamentações, que é chamado de Kinot aqui. Hizkiá, o rei Ezequias, o que ele escreveu? O Siató e o seu sogro, Katvu. Amor. O Siató. Quem que eles escreveram o quê? Ishaiá, Jeremias, Mishle. E quem que é? Seu sogro não. É isso, é seu sogro. Hizkiá, o rei Ezequias, o Siató, seu sogro Isaías. Tá bem? Escreveram o quê? Isaías, Mishlei, Shirashirim, Kohelet e o Kohelet. Apesar desses livros terem sido atribuídos a Shlomo Amelech compilou esses pensamentos, porém quem escreve o livro de verdade é o rei Ezequias, tá bem? E quem escreveu os outros, então? Anshei Knesset Gdolá, os homens da grande assembleia, escreveram Yehezkel, o livro de Ezequiel, Shnai Assar, os 12 profetas menores, Daniel, livro de Daniel, e Megilot Esther, e o livro de Esther. Tá bem? Então, o que aconteceu? Durante essa época da Knesset Gdolá, os sábios, eles tinham todos esses rascunhos, esses pergaminhos, que eles vieram e ratificaram todos esses livros, eles fizeram a edição final, vamos dizer assim. Concluíram, falando assim, essa é a versão que vale. Ezra Katav Sifo, que escreveu seu próprio livro, Be'aches Shel Divrei Hayamim Adlo, e ele escreveu parte do livro de Crônicas até ele. O Messiá, Le'erav de Amar, Rav Yehuda Amar Rav. Lo ela Ezra Bilvad ad se sheyaches atzmo ve'ala umean askia Nehemiah ben Hechliah. Então aqui tem uma discussão no Talmud que diz, uns dizem que o Ezra escreveu até o seu dia, e outros dizem, ele escreveu até sair da Pérsia e vir para Israel. Tá bem? Essa é a dúvida que tem entre as pessoas. Depois disso,
Quem se ocupou em concluir o livro de Esdras é Neemias. Então, basicamente, essa, que vocês viram, é a organização de quem escreveu o quê de cada um desses livros. Oravo, desculpe, eu entrei acho que uns 17 minutos atrasado. Esse texto que o senhor tá colocando aí pra gente é algum texto de Talmud? Exatamente, é um texto do Talmud, ele está aqui em... Vamos ver aqui, tem referência. Não, basta eu dizer que tá bom para mim. Shalom, obrigado. Não, tem que pegar aqui. Eu sei que eu anotei aqui todas as... eu já pego para você, já está na página 13. Olha só como eu faço. Eu venho aqui. Deixa eu... Esse aqui é uma Masechet Megillah. Vamos ver aqui onde está. Baba Batra, aqui. Baba Batra, Yud Dalet Bet. Tá bem? É a conclusão do último tratado, né? Baba Batra. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, eu não tenho certeza se é na conclusão exatamente, mas eu acho que não é não, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Vocês não estavam vendo, né? Aqui é o link de onde está. Então aqui está. A conclusão dele está em Baba Batra, Yud Dalet Amud Bet, tá bem? Tudo isso que eu li, vocês estavam vendo na hora que eu estava lendo, né? Então aqui os rabinos em Baba Batra, eles discutem qual que é a ordem desses livros, qual que é a ordem que deveria ser registrada esses livros. Nós comentamos também, enquanto fizemos essa introdução aos livros, que é importante a gente relembrar, de que mais importante, tão importante quanto esses livros estarem organizados de forma cronológica, onde que é o fim de um puxa o começo do outro, por isso a Tanakh é organizada dessa maneira. Existe a problemática de folhas, né? Hoje nós temos folhas a quanto quiser. Quanto? A gente diz que uma Tanakh inteira aqui em casa, eu compro ali duas rezas de 500 folhas e vi uma Tanakh inteira aqui. Naquela época não era tão simples assim ter uma Tanakh em casa ou poder produzir essa Tanakh. Ela era produzida com couro de animal. Então, cada pedacinho do couro ele era importantíssimo. Então, os nossos sábios escribas, quando eles... Esdras Sofer, na verdade, quando ele regimenta, isso eu quando ele regimenta toda a organização, ele também levou isso em conta. E não teria lógica você começar a colocar cronologicamente. Teria lógica de utilização de papel. Um profeta menor, depois um imenso, depois um pequeno, depois um médio, depois outro imenso. Então, coloca os grandes de um lado e copia tudo. Depois, todos os pequenininhos copia tudo numa coisa só, tudo junto. E assim, ficou-se organizado também os frente do livro. Pode perguntar. Sobre o senhor falou agora sobre o couro do animal, né? Uma dúvida: esses animais que eram sacrificados na época do Beit HaMikdash, nas épocas antigas, eles tiravam o couro e armazenavam, guardavam esse couro para fazer o taná? Isso procede ou não? Nem todo. Não é uma obrigação, entende? Basicamente, o couro do sacrifício ele ficava como salário do Kohen, né? Isso era basicamente o salário dele. O couro do animal que ele abatia, esse era mais ou menos o salário que eles tinham para vender e poder ganhar dinheiro com isso. Entende? Mas também grande parte era vendido para fazer os objetos sagrados, tefilin, feitorá, etc.
Então, parte dos animais abatidos também, na época, eles eram utilizados. Para o corpo poder ser utilizado para um sefer Torah, etc., ele tem que ser abatido de forma kasher. Se for abatido de forma kasher, o sefer está kasher, o klaf, a folha está kasher para poder ser utilizada e ser empregada na utilização de estudo de Mezuzot, de Torá e etc. Obrigado. Tá bem? Mais alguma pergunta? Eu escrevi aí, naquela hora que eu estava falando sobre Shlomo Hamele. Eu vi a pergunta, deixa eu ver aqui de novo, se eu acho onde eu coloquei. Então, a tua pergunta, achei. O chuvá de Shlomo Amelech é um problema complicado de se dizer. Primeiro porque cada um a sua própria techuvá. A techuvá das pessoas e o arrependimento verdadeiro das pessoas, ela é só Hashem sabe, só a pessoa sabe. Então, muita gente critica o Shlomo Amelech por ter tido as mulheres, por ter tido o carro, por ter tido o ouro, por ter tido muita coisa. Mas ele fez o Beit HaMikdash, não que uma coisa certa amenize as coisas erradas que ele fez, de forma alguma não ameniza. Porém, querendo ou não, ele não deixou em nenhum momento de ser injusto. E tem o problema dele de fazer relações comerciais com outros povos, de ter muitas mulheres, de ter muitos cavalos, de ter muito ouro. Porém, se o erro dele foi esse, ter mulheres, ter cavalo, ter ouro, e a Israel, ele mantinha a Israel no prumo, esse erro dele foi os menores, né? Numa época que isso era de menos, para falar bem a verdade para vocês. Em épocas atuais, seria assustador um rei como Shlomo Amelech ter mulheres, ter carros, ele seria um playboy, baita de um playboy. Mas ele mantinha com que a Israel ficasse nos eixos, né? Ele mantinha a santidade de Israel, ele tinha o Beit HaMikdash, os profetas tinham liberdade, os Kohanim tinham o seu Beit HaMikdash, tinham o ganha-pão do Beit HaMikdash. O problema mesmo foi depois, quando começaram a vir os reis ruins, onde a Israel ele sofreu demais na mão desses reis ruins. Quisera eu ter todos esses defeitos e o resto das qualidades, meu amigo. Tem que pensar nas qualidades também, mesmo dos reis, mesmo dessas pessoas, dos reis como Shlomo Amelech, ele tinha seus defeitos, porém as suas qualidades elas eram imensas. Retiro até o que eu falei. Quisera eu ser desse jeito, não vou nem falar de defeito, que eu não sei se era um defeito diante de Deus, entendeu? Quisera eu ser desse jeito e ter as qualidades dele. Falando que você quer ter 1000 mulheres então também, quisera eu ser desse jeito. Como você falou? Quisera eu ser desse jeito como Shlomo Amelech. E eu disse que deixa a tua mulher escutar você falando que ia ser igual Shlomo Amelech com 1000 mulheres. Tá bem? Vamos lá, deixa eu passar a próxima. Eu acredito que ele fez chuvar. Assim, a pergunta basicamente essa pergunta. Eu também acho que ele fez chuvar no fim de sua vida, porque ele conclui dizendo que o fim de todas as coisas é teme a Hashem, segue seus preceitos. Sim? Mas eu diria que a tendência, que Mashiach, que poderia vir da descendência se ele não tivesse feito Teshuvah? Poderia. Sem problema. Porque você tem que entender que imagina quantas gerações não passaram de lá até hoje. A gente falar que é de Shlomo Amelech, não fez Teshuvah, por não fazer Teshuvah não vale. Quantas gerações não passam de Shlomo Amelech até hoje? Você acha que todo mundo foi tzadik? 100% que ninguém nunca passou sem não se arrepender? Não, é evidente que não. Então a gente tem que entender que é um fator humano. É um fator humano na questão. Se é um fator humano, todo mundo erra, todo mundo tem
o direito de errar e é passível ao erro. Não dá para a gente julgar assim, tão com severidade ele por ter sido um rei. Entende? Ele começou a reinar com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Ele deve ter sido muito... Imagina vocês, a vida de uma criança sendo o rei com 13 anos. Então ele segurou a barra muito bem. Muito bem segurada a barra dele. Entende? Ali, Sim. com relação a Shelomó, o fato dele não ter pedido nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, o próprio Deus falou que, como ele não havia pedido isso, daria a ele, sim, honra, riquezas, aos quais nenhum outro rei houve. Então, essa riqueza obtida por ele, na verdade, foi destinada pelo próprio Criador. Em 2 Crônicas, capítulo 1, fala isso. Sim. Com certeza. Foi uma concessão por parte de Hashem, essa riqueza e todo esse poderio que ele teve em suas mãos. Subiu para a cabeça, disseram em alguns pontos. Outros pontos nós temos que entender que é a vida de um rei. Imagine você naquela época, você é o rei de um paísinho, não tem muita coisa, você acredita em Hashem, o Hashem, você acredita em Hashem. Não é a gente comentou hoje, quem está no nosso grupo lá do Fator Azulzinho, viu? Hoje nós conversamos sobre isso. Que tem o fator vida, o fator cotidiano na vida do ser humano. Independente se você é rei e tem o Beit HaMikdash lá, tem guerras, tem fome, tem que fazer estrada, tem que construir ponte, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E tem inimigos chegando perto, e aí vem um rei do Egito e fala, olha, você não quer casar com a minha filha? E a gente faz uma aliança aí, que se os caras daqui de baixo vierem te atacar, eu protejo. Ele casa. Ele casou com o rei da filha do Egito, aí você acha que ela vai falar o quê? Ela vai falar assim, eu quero uma casa para louvar meu Deus aqui. Pouco importa para ele se está fazendo uma casa para ela ou não. É um casamento comercial, não é por amor, não é porque ele deseja. Então, realmente, ele deixou fazer os altares das esposas e ele avacalhou nisso, liberou. Mas e se ele fala que não? E se ele fala, não, agora você não vai fazer nada, agora você é minha escrava, é que está comigo, e etc. Primeiro que ela não casou com ele por amor, porque são acordos comerciais. E aí agora ela está lá, e se ele fala que não, imagina o problema que não tem para a cabeça. Porque vai ter o Egito de um lado, os filisteus de outro, esse outro de outro, os moabitas de outro, os amonitas de outro. Então ele teve que fazer acordo comercial, ele teve que casar com essas mulheres. E mulher, vocês sabem de tudo, né? Ela que esse negócio, ela consegue, uai. Pode não, pois não? A Zé do vinho, né? Pela fama dele, né, Ravi? Ele conseguiu casar com muitas mulheres. Eu acho que as mulheres chegavam para ele pela fama dele, né? Não é que as mulheres... Naquela época, a gente tem que... Se lembrem, por exemplo, do rei... do Ahasverosh, Assuero, que casou com a rainha Esther. Lembra lá? Ele trazia as mulheres do mundo, do país inteiro dele lá. A mulher ficava um ano tomando banho de leite, com isso, com aquilo, para depois ela entrar e ficar com ele uma noite. Ou seja, ele tinha de sobra. Desses reis do passado, eles tinham mulheres de sobra. Não é por amor, não era porque eu amo mil, não é por isso. É porque ele era o rei e ele podia. Entende? E existiam, como você falou aí, os tratados comerciais, né? O reinado dele foi o maior reinado de paz, né, existente na época, né? E a paz tem um preço. A paz que reinou na época de Shlomo Melech teve um preço. E o preço que ele pagou, e o preço que as pessoas pagaram, porque como a gente falou esses dias, né? Teve o Beit HaMikdash, que é muito bonito e tudo, mas as pessoas em si, elas Rafa, uma pergunta. pagavam por isso. E era um alto preço, era caro demais, era caríssimo. Era trabalhar 3 meses por ano lá para o Shlomo Melech, volta para casa, trabalha em casa, colhe, tem que dar a parte do rei também. E aí sim vai, eram os impostos e mais impostos. Pois não? Ravi, a rainha Esther teve filho com o rei Assuero? Teve o rei seguinte, que é o que... É o Ciro.
o Ciro, é o rei seguinte, ele era filho da rainha Esther, ele era judeu. Por isso que ele tem um apreço aos judeus, e libera os judeus, e libera para fazer a casa de Deus, e dá carta para buscar madeira em tal lugar, entende? E acho que é por isso que é citado o nome dele na profecia, né? Porque Hashem cita o nome dele dizendo que ele vai invadir Babilônia, né? Isso, e fala que ele é o meu ungido e tudo. Então, realmente, ele foi filho da Esther e reinou na Pérsia. Ele era judeu, por exemplo, praticante, Ciro, ou só admirava mesmo o povo judeu? Ele era descendente, ele era filho de mãe judia. Todo filho de mãe judia é judeu, 100%. Indiferente se ele seguia alguma coisa ou não. Tá bem? Indiferente se ele fazia Shabbat ou não, se ele comia cacheiro ou não, que eu acho que não comia, não fazia. Porque a mãe tinha o filho. E aí o rei cuidava do jeito que ele queria. E a mãe não ia se interferir, não ia dar essa bobeira, né? Então era assim que funcionava. A questão da mãe judia era porque a mãe que ensinava os caminhos do judaísmo para a criança, né? Então, quando nós olhamos para Tanar, eu volto a dizer, o ponto mais importante quando a gente lê a Tanar é colocar-se no lugar, naquela época, naquele instante. Esquece que você vive hoje, esquece tudo o que você pensa sobre isso. Mas se coloca naquele lugar, sem saber de futuro, você só sabe dali para trás, mais ou menos ainda. E aí você começa a observar como você teria as mesmas decisões, ou piores, como você teria as atitudes. E na maioria das vezes, quando eu me coloco no lugar, eu falo, não, eu sei pior que esse cara. Eu com certeza ia fazer pior do que ele. Então a gente começa a não julgar como nós, olha só, ele errou, se ele tivesse parado de fazer isso, Deus ia salvar ele no fim. E a gente conhece a história. Para a gente é muito fácil falar tudo isso, muito fácil. Estar lá em cada uma das situações é que é o difícil, que foi difícil. É uma vida, são vidas, não são histórias, são vidas. Então, a outra coisa interessante que nós devemos ter em mente quando analisamos a Tanar, por exemplo, é que a Tanar ela não foi escrita ao momento. Então, quando nós lemos a Tanar, algo importante que nós analisarmos, por exemplo, é que não tem uma pessoa correndo para todo lado com um livrinho na mão e anotando todas as coisas. Por exemplo, o profeta Shmuel escreve seu próprio livro, o livro de Shmuel. E ele escreve a Tefilá de Hana, a Tefilá da sua mãe, a oração da sua mãe. Então vamos lá. Hana fez uma oração de pronto. Ela está lá no Mishkan, fazendo a oração dela e faz a oração dela. O Navi não escutou. Ele não escutou. E ele fala, essa mulher está bêbada, ela está bêbada e vai tocar ela de lá. Está bêbada. Shmuel não estava vivo ainda. E quem escreveu o livro de Shmuel foi Shmuel, em alta idade de sua vida. Se foi em alta idade de sua vida, primeiro, a mãe dele ia lembrar até aquela época sobre a sua tefilá, que ela fez lá atrás. E fala se alguém de vocês lembra as frases inteiras da tefilá que vocês fizeram semana passada. Hoje de manhã, pega outra. Quem lembra de hoje de manhã? Tudo que vocês pensaram na sua tefilá. Ninguém lembra. Você acha que a Hana ia lembrar 20, 30 anos depois? Não ia lembrar. Então, muitas das vezes, os textos que nós encontramos, eles devem ser entendidos o que isso quer dizer para mim. Por que isso está registrado para mim? Então, quando o profeta Shmuel escreve a Tefilá de Hana, na verdade, o que ele quer passar não é exatamente a Tefilá. Não é aquelas palavras que estão lá, mas como você, ao fazer uma tefilá bem-sucedida, deve fazer essa tefilá. Ele está te ensinando a fazer uma tefilá bem-sucedida. Ele está ensinando, primeiro você tem que louvar Hashem, depois tem que falar isso, depois tem que agradecer, e depois você pede, e aí você ganha. Então, todos esses textos, quando nós lemos na Tanar, eles estão registrados unicamente para falar com cada um.
para trazer a cada um a sua interpretação, para trazer a cada um a sua para influenciar na vida e no seu pensamento nesse instante. Então é isso que acontece. Muitas das vezes a gente se atém a alguns detalhes que não são tão esses detalhes os que importam, mas é o background, o que os rabinos, que os sábios quiseram que você pensasse quando lesse esse texto. Grave. Pois não? Desculpe. Pegando aí no que o senhor está falando, muitas das vezes não, todas as vezes que eu vou fazer as minhas rezas, eu, antes de rezar o que tem no Sidur, eu faço uma oração que eu mesmo, que o Eterno me perdoe, meu Deus, se eu estiver errado, mas que eu mesmo faço antes de entrar no Sidur. Isso não é errado, não é errado. Pelo que o senhor está falando aí, eu acho que até é de pessoa para pessoa com Deus, assim. Antes de entrar na reza do Sidur, eu faço uma reza para Deus. Mas assim, essa reza que eu faço, tem muitas coisas que são palavras que eu tirei do Sidur, da Taná, dos ensinamentos mesmo, entendeu? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Por exemplo, o que eu faço antes da Midá, tem um problema muito sério de concentração. Eu penso em tudo. Vocês imaginarem na hora que eu estou fazendo Midá, tudo. E é horrível isso. E cada um tem que procurar o seu... Isso é muito comum. Nossa cabeça não para. Então, o que eu faço exatamente? Antes de fazer uma tefilá, quando eu dou os 3 passinhos para trás, eu paro 5 segundinhos ali, 10 segundinhos, sem nada na cabeça, e começo. Só que eu começo correndo, porque eu quero terminar antes de começar a pensar qualquer coisa. Então, rapidinho eu concentro um pouco mais, faço rapidinho a Midá, para ter o mínimo possível de tempo para pensar em coisas que não devem, ou coisas que não são relacionadas à Midá, sei lá. Falando em reza aí, Rafa, também, já que falou em reza, às vezes à noite também eu rezo o Salmo 137, né? Terreno em 137, quando dá meia-noite no trabalho. E lá para as 3 horas eu rezo o Salmo 109. Não a maldição dos meus inimigos, mas as ações deles, sabe? Os pensamentos deles, como eu falei, né? Eles usam de palavras pejorativas, palavras vãs. E o Salmo 109 eu rezo não contra a vida deles, mas sim contra as palavras deles, as ações deles. Tá? É isso que eu tô fazendo. Muito bom. O Terrilim é muito bom. Tem que pegar o hábito de se ler Terrilim todos os dias. Como aprender a pronunciar os tamim, a sonorização dos sinais da Torá e do Sidur. No YouTube tem uns cursos muito bons. O ideal é você começar a estudar, procura lá, por exemplo, Haftarat e Tro. Tem um rapaz que é o... Deixa eu ver como que é o nome dele. Aham. Que é... Itamar Malka. Esse é o nome desse Hazan. Eu vou passar o link aqui da Haftarat e Tro. Ele no Orkut. No YouTube dele tem muitos outros vídeos muito bons. Muito bons de leitura. Ele também tem um shiur dele de leitura em hebraico, evidente. Quem quiser participar, aqui eu vou passar o link também. É gratuito também no YouTube. Muito bom. Muito bom. Bem, na quinta-feira nós vamos retornar estudando os livros dos profetas menores, os Shneassar, Reiassar, os 12 profetas menores, para que nós possamos concluir o nosso estudo de Tanar. Tá bem? Quero falar um pouquinho sobre cada um, pelo menos. Bem pouquinho, não temos muito tempo, mas eu quero falar um pouquinho sobre cada um dos profetas menores. E Bezerra está chamando de concluir o estudo de Tanar. Na outra semana e na outra não teremos Shurim,
comigo. Eu vou falar com o Moreira Efraim se ele quer dar um shiur, ou se o David me substitui no shurim, ou se o Rav Alexander quer me substituir no shurim, pelo menos 2. Acredito que o Rav Alexander vai topar. Ele está querendo voltar para nos ajudar no Dvar Torá. Vou conversar com ele. Baruch Hashem. Porque eu vou estar viajando, né? Eu vou estar em Vila Velha com os nossos amigos. Então não vou ter condições de dar o shurim nessas 2 semanas. E online. Lá vai ter, quem quiser participar. Então, basicamente é isso. Nos vemos na quinta-feira. Desculpem eu ter que concluir o shiur hoje. Eu realmente tenho que concluir, porque senão eu não durmo e amanhã eu não consigo trabalhar. Tá bem? Na quinta-feira nós voltamos às 7h30 e vamos estender um pouquinho mais o shiur na quinta-feira, porque eu acho que tá bacana. Assim a gente se anima a voltar a ter shurim na quinta-feira também. Tá bem? Valeu, Ravi, é nóis. Eu que agradeço. Segundo a minha palavra, Fortaleza. Valeu, Rav. Obrigado, hein? Toda barato. Exatamente, Manuel. Em Vila Velha do Espírito Santo. Estarei lá.